Arrubo, bom dia, como vai o senhor? É um prazer falar com uma autoridade do tamanho do senhor, da expressão do senhor e da coragem do senhor. Bom dia, Datena, bom dia a toda a sua equipe, aos seus telespectadores, ouvintes, uma grande alegria estar com você novamente. Olha, boa notícia essa, eu quero começar com as boas notícias, né? Quero continuar com boas notícias, se não derem motivo para a gente ter más notícias, mas que ferramenta é essa contra crimes virtuais nas eleições, como é que vai funcionar esse sistema, não é? Eu já disse pessoalmente para o Bolsonaro, eu já falei para o Bolsonaro por telefone que ele precisava parar de reclamar de urna eletrônica, que parece, mais que desconfiança, discurso de perdedor. Eu falei isso para ele. Ele já, Datena, obrigado, um abraço, e desligou o telefone. Entendeu? Não me ouviu. Mas é importante essa ferramenta contra crimes virtuais nas eleições. Na verdade, o Ministério Público de São Paulo tem um papel, o Ministério Público Brasileiro tem um papel fundamental nas eleições. E aqui em São Paulo, nós estamos muito preocupados com a desinformação, que pode afastar bons candidatos da disputa, que pode desvirtuar a vontade do eleitor. Então, as fake news, elas acabaram sendo uma pauta fundamental no Ministério Público de São Paulo, e o nosso setor de inteligência, capitaneado pelo nosso colega Leonardo Romanelli, pelo Luiz Fernando, que é o coordenador da nossa área eleitoral, junto com a Ana Laura e com a Verinha, nossas colegas lá, eles criaram uma ferramenta muito interessante, que nos permite detectar fake news, que nos permite tratar essas informações e, mais do que isso, vai aparelhar e permitir que o colega reaja rapidamente, propondo as medidas no campo eleitoral e até mesmo no campo criminal. Ou seja, uma reação rápida da instituição. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Porque a rede social ela é maravilhosa. Por exemplo, tem médicos fantásticos que entendem muito mais de Covid do que eu e que o Dória juntos. Dória um dia perguntou se eu era médico. Eu falei, mas você também não é. Mas então tem médicos que entendem muito mais de Covid do que eu. Tem garis que entendem muito mais de limpar a rua do que eu, do que o senhor, do que o Agostinho. Tem motores de ônibus que entendem muito mais de transporte coletivo do que todos nós juntos. Tem engenheiros que entendem muito mais de estrutura do que todos nós juntos. Tem delegados, delegadas, juízes, juízas que entendem muito mais de lei do que todos nós juntos. Então, nesse aspecto, a rede social é fantástica. Mas no meio de 8 bilhões de pessoas, tem alguns imbecis, outros covardes, outros canalhas e outros criminosos também na rede social. E a rede social é uma zona, né? Se eu falo alguma coisa aqui, eu respondo por crime de calúnia, difamação, se de repente entraram com processo contra mim. Ontem o Ministério Público, eu tive a notícia que rejeitou uma queixa-crime de uma empresa de armas contra mim, quando eu disse que aquela arma Taurus que eles inventaram, que eles fizeram, falhava e acabou ocasionando na morte de muita gente, inclusive policiais. Tá? E a Taurus alegava que eu tinha quebrado a Taurus, porque eu tinha dito que essa arma é uma porcaria. Ela é uma porcaria. Eu não critiquei a empresa Taurus pelas outras armas que ela fabrica, eu critiquei por essa arma que ela fabrica e que há provas contundentes que ela falhou em momentos que não deveria falhar e que ela disparou em momentos que ela não deveria disparar. E eu, em juízo, afirmei para a senhora juíza que aceitou e acho que o Ministério Público rejeitou, rejeitou a queixa-crime contra mim, porque eu disse, eu estou falando da arma específica que todos os policiais em rede social reclamam que não dá certo, que o cara morre com a bala na agulha, não da sua empresa. Se a sua empresa está passando por dificuldades financeiras, é por causa da pandemia ou outra coisa. Eu não critiquei a sua empresa de uma forma geral. Eu critiquei a arma que é conhecida como uma arma que não funciona. Nos Estados Unidos ela foi colocada para a polícia tirou uma semana, um mês tirou a arma de circulação e acabou. Não teve nem comentário. E aí o Ministério Público entendeu que eu não estava cometendo crime na análise que eu fiz. Entendeu? Como várias vezes já entendeu que eu cometi crime
E eu respondi por esses crimes e às vezes até fui condenado por opiniões que dei, entendeu? Mesmo porque a minha opinião ela pode ser entendida de uma forma justa, mas não legal. Você tem que se ater à lei. O Ministério Público se atém à lei, né? E muitas vezes eu sou ferrado como todo cidadão, porque eu falei bobagem, entendeu? Agora, a rede social não tem isso. Começa a ter, né, doutor Sarrubo? E começa a botar esses covardes que se escondem atrás de IP para ameaçar a vida das pessoas e tornar a rede social, ao invés de muito mais útil do que ela já é, né? Ela já é muito útil para quem sabe dar as suas opiniões, embasamento e tem boas intenções, do que para criminosos. Então, ao crime e à lei. Parece que esses dispositivos vão aparelhar o sistema judiciário a colocar os caras na cadeia, como estão colocando já, não é? É isso, Datena. As redes sociais, o mundo e o Brasil, por óbvio, ainda estão em processo de adaptação às redes sociais. Elas foram, por muito tempo, uma terra sem lei, uma terra de ninguém, não é? Mais do que ofensas, crimes de opinião, desvirtuamentos, o que se viu nas redes sociais, até venda de drogas, medicamentos proibidos, armas e tudo mais. Hoje, nós já estamos um pouco mais preparados, já há uma legislação que nos ampara, já há, por outro lado, algumas ações de polícia civil, polícia militar, polícia federal, estadual e ministérios públicos. O sistema de justiça já tem um olhar diferenciado. Então, não pode ser uma terra sem lei. Eu, aliás, Datena, acho que eu estou ficando velho, eu gosto da mídia tradicional, eu gosto de ver notícia na Bandeirantes, nas outras emissoras, nas rádios, nos jornais, nas revistas. Eu acho que a rede social é um bom modo de se comunicar, mas eu tenho muito medo dos videozinhos, das mensagens que chegam, notadamente quando elas vêm para denegrir a imagem de pessoas. E no momento de eleição, isso, sem sombra de dúvida, desvirtua a vontade do eleitor. Isso pode ferir até mesmo a nossa democracia. Daí a nossa preocupação, Datena. Você viu o que fizeram comigo? Eu apoiando um candidato do governo e os caras descendo a lenha em mim, metendo o pau em mim, né? Descendo o cacete em mim. Aí eu falei pro presidente, presidente, ó, levar tiro no peito eu levo, mas que nem São Sebastião levar flechada nas costas não dá. E mesmo assim ele me oficializou como candidato ao Senado. O dia que ele oficializou eu agradeci muito, mas não fui candidato, porque eu não vou sair levando tiro nas costas. Os caras estavam acabando comigo. Os caras do próprio partido, das alianças, das redes sociais favoráveis ao presidente, acabando comigo. Aí eu peguei e falei assim, então vai que é tua, Tafarel. Você quer ser eleito, não o presidente, mas o candidato aqui. Vai que é tua, vai lá e se elege. Se elege sem mim. Tá? Eu que era líder para disputar o Senado. Ah, mas ô Datena, as redes sociais influenciaram? Claro que sim. Pô, eu tô ajudando o cara fica me enchendo o saco, pô. É claro que eu não vou ficar do lado dos caras. Peguei e saí. Posso não estar contra o senhor presidente, como não estou a favor, como não estou a favor do Lula, como não estou a favor do Ciro, e não vou votar em ninguém. E pronto, acabou. É isso que eu vou fazer e não adianta nem me pedir apoio, porque eu não vou apoiar ninguém. Acabou. Não vou apoiar ninguém. Se eu desistir da política, eu desisti da política, nem comentário político mais eu estou fazendo muito aqui, porque não me interessa. Então eu não apoio ninguém. Mas as redes sociais sim tiveram influência na minha... Conseguiram. Mas os caras que acharam que eu ia ficar no meu lugar, se ferraram todos. Porque eles estavam metendo pau em mim para pegar uma boquinha. O presidente foi leal, e dessa vez ele foi leal mesmo, comigo, tá? Da outra vez ele não foi, porque ele disse que ia me apoiar para prefeito e botou o Celso Russomano na última hora. Dessa vez ele foi leal até o fim, isso eu tenho que falar. Mas ele não botou nenhum desses caras que queriam me derrubar para pegar o meu lugar. Ele mandou os caras para o espaço e botou o astronauta. E eu morri de rir desses caras que queriam pegar o meu lugar aí, a boquinha. Mas a rede social realmente me afastou mesmo,
das eleições, que eu não queria atrapalhar o candidato do presidente aqui e pelo jeito, acho que eu estava atrapalhando, se bem que a rede social não representa os milhões de votos que uma pessoa pode ter. Fizeram uma avaliação, eu teria entre 9 e 10 milhões de votos. Mas eu não vou saber nunca, espero que quem ganhe tenha 1 bilhão de votos. E torço para que o melhor ganhe. Há um projeto no Senado que visa restringir saída temporária. Eu acho o negócio... Eu sou um cara que luta contra saída temporária injusta. Eu acho que tem que ter progressão de pena quem merece. Agora, você não pode soltar chefe do PCC, você não pode soltar temporariamente o cara que tem 150 anos de pena a cumprir, você não pode soltar criminoso sexual, e todos esses não podem ser soltos sem ter exame criminológico. Sem que um psiquiatra forense, por exemplo, o cara é criminoso sexual. Como é que você vai botar o cara na rua por bom comportamento? Na cadeia é fácil ter bom comportamento. O que o senhor pensa dessa saída temporária e desse projeto que existe ali dentro? Não é? O Estado é contra o crime. O Estado é o Estado contra o crime. Quando pensaram em tirar o Ministério Público, queriam tirar o Ministério Público das investigações. Eu levantei a minha voz e briguei pra caramba para o Ministério Público continuar nas investigações. Eu tive como bandeira defender o Ministério Público, e olha que muita gente da polícia ficou brava comigo e daí por diante. Entendeu? Mas eu não me preocupo com o que pensem de mim, não. Eu falo aquilo que penso. Entendeu? Mas tem advogado que fala, olha, não pode. É claro, o cara é advogado criminalista. Ele vai querer que o cliente dele, por pior que seja, tenha direito à temporária, habeas corpus, coisa parecida. O que é que o senhor pensa de forma definitiva sobre saída temporária? Eu não sou contra, não, Datena. Eu concordo com você, a saída temporária é saudável quando bem aplicada. Não é? Você citou alguns exemplos e você falava e eu pensava aqui. O que não dá é para conceder saída temporária no Dia das Mães para o criminoso que matou a mãe. Não é? É isso que não tem sentido. É isso que a gente precisa coibir. Agora, a pena, ela é o complemento do ciclo do crime. Não é? Quando acontece o crime, o que a sociedade espera? Que a polícia esclareça, que o Ministério Público processe, que o Judiciário condene, e, na sequência, a Constituição Federal e a sociedade esperam o quê? Que a pena seja muito bem cumprida, porque a finalidade da pena, todos nós sabemos, notadamente aqueles da área do direito, é reprimir e prevenir. Ela tem um caráter preventivo muito importante, que é, por um lado, a prevenção geral, no sentido de que é um exemplo de que quem comete crime sofre pena, mas, por outro lado, tem a prevenção especial, que é a busca da ressocialização do indivíduo. E a saída temporária, sem dúvida alguma, ressocializa, ajuda a ressocializar, mas aquele que tem mérito. Então, nós precisamos de um sistema penitenciário rígido e de um sistema de execução penal que dê saída temporária, livramento condicional, tudo a quem merece. Quem não merece, não. Então, nós precisamos, talvez, aplicar melhor a lei, com mais cuidado, com parcimônia, mas eu não sou contra a saída temporária, não. Não acho que é uma prioridade na nossa sociedade hoje. Tudo que você usa com equilíbrio, é só você ter bom senso, né? Pronto, acabou. Se usar com bom senso, acabou. Quem merece, sai. Agora, que interesse tem um cara com 150 anos de cadeia sair para a rua e voltar para a cadeia? Qual é o interesse que ele tem? Como é que você pode dar saída temporária? Que exemplo você dá à sociedade, a quem mandou matar o pai e a mãe, em soltar a Suzane Richthofen no dia do pai, no dia da mãe, e soltar a família Nardoni no dia das crianças? Que referência você tem? Quer dizer que o outro princípio básico do direito, que o senhor citou agora, o primeiro é o principal, que é a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. O segundo é, você cometeu um crime aí, você vai pagar. E a sociedade quer ver o crime que é cometido com tamanha injustiça ser combatido com a justiça igual.
proporcional à injustiça. Né? Isso pega mal para a sociedade, você dá esse tipo de liberdade a quem não merece. Bom, outra coisa, quem fez essa pergunta entende tanto quanto eu de segurança pública, quer dizer, quase nada, quem fez essa pergunta aqui. Né? Mas é uma pergunta frequentemente feita. Estão pegando o caso do Leandro Lô e estão começando a discutir o uso de posse de arma fora do trabalho por parte de policiais. Primeiro, o policial, quando ele é pego sozinho por um bando de bandidos, ele é morto. Bandido não tem ética, mas tem código. Assaltou, polícia, mata. O último caso que a gente lembra aqui é daquele soldado de 32 anos de idade que pede para não morrer, aquele canalha que já está preso, descarrega a arma de fogo em cima dele. Então, mais uma vez, acho que aí é o equilíbrio para dar opinião. Eu tenho a minha opinião, né? Mas o entrevistado aqui não sou eu, porque senão eu ficava me entrevistando a manhã inteira. É o doutor Sarrubo. Então, eu vou repetir a pergunta que está aqui na pauta. Que quem fez a pauta entende tanto de segurança pública como eu. Nada. Né? Mas, mais uma vez, acho que o equilíbrio vai responder essa pergunta aqui. O senhor acha que o policial, o agente penitenciário, tem que usar a arma fora do trabalho ou não tem? É a pergunta que está aqui, eu fiz porque tinha que fazer. Obrigado, Datena. A pergunta é boa. O que eu acho, em primeiro lugar, eu tenho um posicionamento já há muitas décadas, eu sou frontalmente contrário ao porte de arma, à disseminação do uso do porte de arma na sociedade como um todo. Então, se você me perguntar para o Mário Sarrubo, que procura estudar direito penal modestamente, dou minhas aulinhas lá na FAAP, etc. e tal, eu sou contra o porte de arma. Eu vedaria o porte de arma para todas as pessoas, a não ser para aqueles que efetivamente provem uma necessidade especial. E é claro, Polícia Civil, Polícia Militar tem que andar armado, não resta a menor dúvida, seja no trabalho e até fora do trabalho, não tenho dúvida disso, é necessário. O policial muitas vezes mora na periferia, alguns, lamentavelmente, até muitas vezes em comunidades que porventura podem estar dominadas por traficantes, e precisa ter a arma como instrumento de defesa. Então eu não sou contrário ao uso e ao porte de arma por policiais, ainda que fora do serviço. A única coisa que eu coloco é que eu não vejo qual é a razão que leva um policial a ir para uma balada, para uma festa, para um show armado. Ali realmente não é o local para se andar armado. Nós já tivemos eventos dessa natureza também no Ministério Público, e o promotor também tem porte de arma, e nós não podemos contestar ele estar com a arma porque está na lei, está no regulamento, está tudo em ordem. Mas o que a gente precisa, para além da legislação, é o bom senso. É evidente que um ambiente daquele não é para se estar armado. As pessoas estão bebendo, as pessoas estão se divertindo, os ânimos podem, em algum momento, se acirrarem, e a arma à mão, ela é facilmente sacável e utilizável. Foi o que aconteceu. Em um incidente lamentável nesse sábado, tinha pessoas conhecidas aí, jovens do conhecimento da minha família que estavam nesse local. A gente fica pensando no risco que essas pessoas correram. Então, apenas a lamentar que este policial, que tem o direito de andar com a arma mesmo fora do serviço, mas tenha entrado naquele local, naquele ambiente armado. Ali não é efetivamente... Como é que entrou, né? Como é que entrou, não? Como é que entrou no Clube Sírio com a arma lá dentro? Por quê? Qual o objetivo? Como é que entrou? O cara tinha que deixar a arma na porta, pô. Exatamente. Bom, tem lá o local que você deixa as suas coisas, o seu casaco, você deixa no seu mochila, avisa, etc e tal. Depois, do caminho para casa, é compreensível, pode encontrar algum criminoso que prendeu a oportunidade, mas num ambiente daquele não é local para isso. Não é boa intenção. Doutor Mário, sobre as investigações do PCC e os contratos feitos com a prefeitura, que não parecem ser poucos. Pode envolver creche, pode envolver ônibus. O ônibus está mais do que provada a ligação aí, que tem empresa que tem domínio mesmo do PCC, já tem denúncia contra esses caras. O GAECO está em cima junto com a Polícia Civil, investigando.
Só que eu não ouço mais falar dessas investigações. Parou, de uma hora para outra eu não ouço mais. O que é? É o segredo de justiça para não prejudicar essas investigações ou é realmente a adaptação do GAECO que entrou agora com as polícias, não é? Parece que há uma forma do promotor ser colocado nos casos, não é? Uma forma legal, e isso demanda um determinado tempo. Isso não significa que o GAQIA e a força-tarefa criada pelo senhor, com muita coragem, aliás, do senhor e dele, não é? Para ajudar a polícia a investigar esses casos. E há muitas evidências de que essas ligações podem ser, além de suspeitosas, de suspeitas, podem ser, na realidade, realidade. Deixa de ser lenda urbana, porque o que os caras falam que... O GAQIA fala claramente. Fala assim, olha, começou a infiltração de PCC quando houve uma greve de ônibus e os caras dos ônibus resolveram pegar os caras das vans, que eram dominadas pelo PCC. E aí, de repente, aquelas companhiazinhas foram se transformando em empresas. E, de repente, essas empresas têm realmente o PCC dentro. O GAQIA falou aqui para todo mundo ouvir. Essas investigações, elas recuaram, elas avançaram ou só não estão sendo anunciadas porque estão em segredo de justiça? Datena, elas avançaram. O Ministério Público, a Polícia Civil, até a Prefeitura com a sua controladoria, com a Corregedoria, a Procuradoria do município. Nós estamos numa espécie de uma força-tarefa, trabalhando conjuntamente, avançando a cada semana. Semana passada estive com o Dr. Lincoln ainda e com alguns colegas de GAECO que vieram, fizeram questão, gentilmente prestaram contas à Procuradoria-Geral do trabalho que vem sendo feito. Nós estamos avançando. Não é? São investigações, é um trabalho, muitas vezes, que a gente diz de formiguinha, devagar, mas nós vamos construindo os alicerces e em breve teremos ainda grandes resultados, grandes operações e nós vamos trabalhar ao extremo para desarticular essa organização criminosa, para desarticular qualquer organização criminosa que esteja envolvida nesse tema. Não é? Então, contem com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Corregedoria e a Controladoria da Prefeitura. Estamos trabalhando juntos. E juntos, tenho certeza, quando o Estado se organiza, o crime organizado tem a temer. E é isso que nós estamos fazendo agora. Doutor Mário, uma honra e um orgulho falar com o senhor. Não é segredo para ninguém que o senhor é uma das minhas referências como autoridade aqui no estado de São Paulo. É sempre um prazer falar com o senhor. Um abraço grande, tenha um bom dia. O senhor quer colocar mais alguma coisa que faltou na entrevista? Só te deixar um grande abraço, Datena, sou seu admirador, prefiro você aqui na rádio, na TV Bandeirantes, do que na política. Você presta um serviço muito importante para a sociedade, conte com a gente sempre, vamos trabalhando juntos por uma sociedade cada vez melhor. Datena, um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Eu tenho a impressão que os políticos também preferem que eu fique... Eles queriam que eu fosse para a política, para me tirar daqui. Porque lá eles conseguiriam calar minha boca, aqui não conseguem. Eles ficaram chateados que eu fiquei aqui. Alguns que não, porque perderiam a eleição. Agora a maioria vibrou, a maioria ficou chateada que eu não fui para a política, porque eu continuei na rádio e na televisão. A maioria queria que eu fosse para lá. Doutor Sarrubo, cada um na sua, o senhor tem razão. Abraço grande, fique com Deus, saúde e proteção. Tchau, doutor Mário Sarrubo.